Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, vamos a uma aula de neuroanatomia, da nossa querida Neuroanatomia 2. Tá? Essa é uma aula um pouco diferente que nós vamos ter, que a gente vai falar. Vou até abrir aqui os slides para a gente poder ver. Peraí. Vamos compartilhar a tela. Aqui. Bom, essa é uma aula um pouquinho diferente, porque essa é uma aula no qual eu vou falar sobre atlas de anatomia e coordenadas estereotáxicas. Tá? Esse é um ponto muito importante, é um ponto muito relevante que a gente tem que entender da neuroanatomia. E depois tem uma importância muito grande na neurocirurgia, não é? Então, é importante que a gente já tenha alguma noção sobre isso. E muitos dos assuntos que nós vamos trabalhar agora daqui para frente, a gente vai falar um pouco sobre coordenadas estereotáxicas para a localização das estruturas. Então, a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso antes de prosseguir, tá? E essa aula é um pouco diferente porque eu vou explicar a aula, tá? Vou explicar o conceito, que é um conceito relativamente simples. Vou explicar a utilidade dele, não é? E aí, depois os alunos vão passar um tempo trabalhando em cima das imagens, vão passar um tempo olhando as imagens e descobrindo em qual coordenada estereotáxica ou quais coordenadas estereotáxicas estão aquelas estruturas. Então, é uma aula que vai ter um esforço razoável dos alunos em termos de localização anatômica das estruturas. Tá? Bom, assim, ó, primeiro, para que serve, não é, essas coordenadas estereotáxicas? Qual é o objetivo dessas coordenadas estereotáxicas, tá? Estéreo é algo que é em três dimensões. A palavra estéreo significa em três dimensões, é algo sólido em três dimensões. O táxis, não é? Tem a ver com localização. É tu localizar uma estrutura dentro de três dimensões. Tem uma coisa que é muito interessante, às vezes a gente trabalha muito com situações em duas dimensões e tal, mas duas dimensões não existem no corpo humano. O corpo humano trabalha só com três dimensões, né? Ou seja, o nosso corpo humano é um corpo tridimensional. Então a gente tem que aprender a trabalhar na anatomia com isso, não é? Em três dimensões. Não é como uma folha de papel com um desenho, que tu pode fazer um desenho bidimensional. O corpo humano ele é tridimensional, a gente tem que aprender a trabalhar nos três eixos, nos eixos X, no Y e no eixo Z, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem isso aqui eu retirei de uma propaganda, não é, de um software de planejamento estereotáxico para neurocirurgia, tá? Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem as coordenadas, mostrando que esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é a coordenada 4.4 no eixo X, 186.84 no eixo Y e menos 49.09 no eixo Z. Tá? Não sei exatamente qual unidade ele está usando aqui, provavelmente seja uma unidade de milímetros, tá? Mas sinceramente não sei, tá? Aparentemente são uma unidade de milímetros. Mas pode ser alguma unidade de imagem, não é? Enfim, isso é muito utilizado, tá? Localizar as estruturas com precisão dentro de três dimensões, isso é bastante utilizado, tá? Bom, então aqui a gente tem o seguinte, nós temos uma representação, não é, de como se faz essa localização. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que ter um ponto zero. Um ponto zero, na realidade, é um ponto 000, tá?
que é um ponto 0, 0, 0? Esse ponto 0, 0, 0, ele é um ponto de onde partem as coordenadas x, y e z. Tá? Vocês viram aqui, ó, que a gente começa a nossa aula, tá? Com essa imagem do Atlas do Paxinos, né? Ou do Mai, né? Como vocês queiram. Paxinos o principal autor, é o cara que mais fez Atlas sobre encéfalo de humano, de ratos, de camundongos, não é? Sempre que se fala em atlas de qualidade, se fala num Paxinos, tá? E esse aqui é o Mike que escreveu que fez esse atlas aqui com ele. Existem diferentes tipos de atlas do Paxinos, com diferentes edições, são sempre atlas de ótima qualidade, não é? Os atlas feitos pelo Paxinos. Então, muito do que eu vou falar agora é baseado nesse atlas aqui, que é um atlas do Paxinos, e os padrões que ele usa nesse atlas aqui, tá? Não significa que o Paxinos seja o único atlas de qualidade, mas é um atlas realmente muito, muito bom. Então, tem um ponto zero. Desse ponto zero vão partir as coordenadas x, y e z, tá? No caso do atlas do Paxinos, em alguns casos de ressonância magnética também, né? Se usa como ponto zero o seguinte, se usa como ponto zero a comissura anterior, tá? Então, o que acontece? O ponto zero é a comissura anterior. E se traça uma linha reta dessa comissura anterior, passando junto à comissura posterior. Aí a gente tem uma linha reta aqui, ó, ao longo, não é, do encéfalo, não é, num sentido rostral caudal, tá? E nós temos uma linha que passa exatamente, que vai passar exatamente na linha média, não é? Passando exatamente pelo meio, né, no plano sagital, não é? E que elas vão se tocar aqui. Esse é o ponto zero, zero, zero. Depois eu vou mostrar para vocês esse ponto lá no Atlas para vocês localizarem ele, tá? Esse ponto zero, zero, zero. Ele está na coordenada zero e em todos os eixos, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Tá? Bom, aqui a gente tem um esquema de como o Atlas do Paxinos foi feito, não é? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui medidas em centímetros, não é? Então, olha aqui, ó, desde o lobo frontal até o lobo occipital, eu vou ter mais ou menos uns 22, 23 centímetros no encéfalo, tá? Não muito mais do que isso, tá? Depois aqui, ó, se a gente pegar do topo, não é, até a base desse encéfalo, a gente vai ter aqui, ó, vai do menos 4 até aproximadamente o 6, vai ter uns 10 centímetros, não é? Lógico que isso vai variar um pouco de indivíduo para indivíduo. Depois eu vou mostrar para vocês que, na realidade, sempre quando for se trabalhar na neurocirurgia, se faz um atlas do próprio indivíduo com ressonância magnética, tomografia computadorizada ou angiografia, não é, para poder se localizar o que se quer operar e para poder se trabalhar, não é, de forma mais precisa nos pacientes, não é? E aqui, ó, a gente vai ter, isso aqui é uma representação do encéfalo, né? Que a gente vai ter 68 milímetros, 7 milímetros, alguma coisa assim, tá? Que isso aqui é digamos, de lateral a lateral, o tamanho que a gente vai ter desse encéfalo, tá? Então, mais ou menos é isso aqui. Esses números são mais ou menos parecidos com aqueles que a gente viu ali, não é? Aqui está um pouquinho maior, não é? Aqui a gente vai ter 17 centímetros. Aqui, 4 mais 8, a gente vai ter praticamente 12 centímetros e aqui uns 7 centímetros, tá? Mas isso aqui vai cobrir todo o nosso encéfalo, tá? Vai poder abarcar todo o nosso encéfalo, tá? Bom, como isso se apresenta? Como é que a gente enxerga isso no Atlas do Paxinos, tá?
a gente tem isso aqui, ó. Tá? Primeiro, o que que é o eixo X? O que que é o eixo Y? Vou tirar aqui, ó, para vocês verem melhor. O que que é o eixo X? O que que é o eixo Y? E o que que é o eixo Z? Tá? Eixo X é isso aqui, ó. Esse eixo aqui, ó. Esse eixo aqui, ó. Quando eu passo ali, baixa o coisinha. Mas é esse eixo aqui, ó. Esse aqui é o eixo X. Tá? O que que é o eixo Y? O eixo Y é esse eixo aqui, ó. Tá? E o que que é o eixo Z? O eixo Z é um eixo de profundidade. É um eixo que a gente vai pegar, cortando coronalmente, não é? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o eixo Z, que ele vai desde o lobo frontal, atravessando aqui ao longo do encéfalo até o lobo occipital, tá? Então, o que que a gente tem aqui nesses eixos X, Y e Z, tá? Vamos ver primeiro o seguinte. Vamos localizar uma estrutura aqui para a gente poder entender melhor, tá? Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho esse MFPG, tá? O que que é esse MFPG? Esse MFPG é o giro medial frontopolar, tá? Nem conhecia essa estrutura. Lembra-se que o encéfalo tem quase 1000 estruturas, né? A gente não tem como conhecer todas. Então, esse é o giro medial frontopolar, tá? É essa estrutura aqui, ó. Isso aqui é o giro medial frontopolar, tá? Primeira coisa que a gente nota nesse giro medial frontopolar é o seguinte: ele não está em uma única coordenada estereotáxica. Ele está aqui, ó. Ele pertence, olha aqui, ó, parte dele pertence a essa coordenada estereotáxica, outra parte dele pertence a essa coordenada estereotáxica, outra partezinha dele pertence a esta coordenada estereotáxica e outra parte dele pertence a essa coordenada estereotáxica, tá? Lógico que essa coordenada estereotáxica aqui, que eu tô vendo no Paxinos, ela é uma coordenada mais grosseira, não é? Ela é uma coordenada em centímetros para que a gente possa se localizar. Por exemplo, o pessoal que vai trabalhar na neurocirurgia, ele vai trabalhar em milímetros, tá? O objetivo daqui não é que vocês saiam sabendo coordenadas estereotáxicas para ir para uma neurocirurgia. O objetivo é que vocês entendam o que são coordenadas estereotáxicas e como isso funciona, tá? Lógico que eu poderia dividir isso aqui em milímetros também, tá bom? Mas então vamos ver aonde estaria esse MFPG, em que coordenadas estereotáxicas ele estaria, tá? Primeiro vamos ver no eixo Z, tá? Ele está na primeira imagem do Paxinos. Essa primeira imagem do Paxinos ela é aqui, ó. Ela é a mais rostral aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem rostral aqui, ó. Certo? Esse corte é bem aqui, ó. Bem no comecinho, tá? São 69 imagens do Paxinos, tá? Ele está a menos 60 milímetros. O que que significa menos 60 milímetros? Significa que ele está à frente, tá? Ele está à frente da comissura anterior 60 milímetros, 6 centímetros. A comissura anterior é o ponto zero. E atrás da comissura anterior, tá? Começa a contar positivo. Ok? Tá? Isso aqui é uma representação que está mostrando só o hemisfério direito nesse Atlas do Paxinos. Tá? Bom, então olha aqui, ó. O que que eu tenho aqui, ó? No eixo Z é menos 60 milímetros. Tá? Qual seria o eixo X? Tá? O eixo X, a gente vai ter o seguinte. Onde é que fica essa estrutura no eixo X? Tá? Que é esse eixo aqui, ó. Tá? Essa estrutura no eixo X fica nas coordenadas. Olha aqui, ó. Vamos ver. No eixo X, vai ficar nas coordenadas 2, 3, tá? Nas coordenadas 2 e 3.
tá? Fica aqui. E no eixo Y fica nas coordenadas o quê? Vai ficar nas coordenadas, olha aqui, ó, coordenada 0, coordenada 0, coordenada 0 e coordenada 0, tá? A gente não tem um menos 0, né? Mas ficaria aqui, ó, tá? Ficaria nessa localização aqui, tá? Não sei se eles usam para coordenadas, eles usam o zero negativo, mas isso aqui é a coordenada 0, tá? Lógico que a gente poderia subdividir isso, tá? Por exemplo, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Numa neurocirurgia seria muito mais preciso isso aqui, né? E aqui seria menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5. Nesse exemplo didático aqui, a gente coloca dessa maneira, tá? Lógico que cada coordenada tem que ser representada de um jeito. Tem que ter uma representação. Por exemplo, isso aqui, ó, é a coordenada 2 do eixo X, 0 do eixo Y, menos 60. Esta aqui é a coordenada 3, 0, menos 60. Tá? Esta aqui, ó, é a coordenada 2, tá? A coordenada 0, se eu não subdividir aqui, ela vai se repetir, tá? Essa aqui é a coordenada 2, 0, menos 60, que ela seria praticamente idêntica, não é? A essa aqui nesse caso, como eu não tenho nenhuma subdivisão, não é? E essa aqui é a coordenada 3 do eixo X, tá? Menos 1, perdão, 0, não é? 3, 0 e menos 60, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, por exemplo, onde é que fica... Vamos abrir para uma outra estrutura. E essa estrutura, ela está sendo representada aqui, ó. A histologia dela está sendo representada aqui, ó, tá? Substância cinzenta sendo marcada aqui, ó, por fora, e substância branca marcada por dentro, não é? Nesse pretinho aqui, tá? Vamos passar para mais uma estrutura. Vamos dar uma olhada em mais uma estrutura, tá? Olha aqui, ó. Agora a gente já está indo mais caudal. São 69 imagens nesse atlas. Eu coloquei a imagem número 1, agora eu estou colocando a imagem número 9. Tá? Olha aqui, ó. Antes eu estava a menos 60 milímetros, agora eu já estou só a 22,5 milímetros da comissão anterior. Tá? Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Tá? Por exemplo, vamos ver. Isso aqui não é uma estrutura anatômica, porque não tem encéfalo aqui, né? Mas a gente tem um sulco aqui, ó, por onde passa, onde se aproxima o trato olfatório, né? Que é o sulco olfatório, tá? Ele ficaria aqui, ó, nessas duas coordenadas, vamos assim dizer, tá? Então, esse sulco olfatório, talvez ficasse até um pouquinho mais numa de cima ali, mas não vão ser tão precisos assim, tá? Mas esse sulco olfatório, ele ficaria o quê? Ele ficaria na coordenada x0, tá? Isso aqui é a coordenada x0, y menos 1, z menos 22,5. Tá aqui. Se for pegar essa outra coordenada aqui, essa coordenada x1 milímetro, não é? Y menos 1 milímetro, z menos 22,5 milímetros. Tá? Então, assim, a gente consegue localizar com precisão diferentes estruturas anatômicas. Quando essa imagem começa a ficar muito grande, no ácido Paxinos, eles dão preferência para fazer o seguinte, para mostrar essa região mais medial e mais basal aqui, porque essa região mais medial e basal, ela tem mais estruturas, então
é melhor mostrar anatomicamente essa região do que mostrar outras regiões, tá? Então, olha aqui, ó. Como é que a gente se guia aqui, ó? Olha aqui, ó. Olha essa estrutura chegando aqui, ó. Tá? Essa estrutura chegando nessa aqui, ó. Tá? E aí a gente tem o quê? Aí vem aqui, ó, tem essa dobrinha aqui, ó. E aqui já acabou. Tá? Aqui eu já não tenho mais nada. Aqui eu já terminei com isso. Tá legal? Bom, agora, vamos dar uma olhada aqui nessa outra. Agora a gente andou mais na direção caudal. A gente já está a 1,3 milímetros dessa comissura anterior. Tá? Até a comissura anterior já começou a aparecer aqui, ó. Tá? Mas a gente não está na parte onde ela aparece na parte central, que é o que a gente chama de que é o centro, não é exatamente quando a gente vai marcar a coordenada zero, tá? Então, olha aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos ver o caudado, tá? O caudado que vai ser formado por essas três estruturas aqui, ó. A porção mais lateral, não é, do caudado, a porção mais medial e a porção mais ventral desse caudado, tá? Então vai ter o quê? Olha aqui, ó. Isso vai ser, por exemplo, vai ser X. Aí aqui, ó, nessa figura a gente já não vai ver direito, não é? A estrutura tem que meio que acompanhar, né? Então, olha aqui, ó. Isso aqui vai ser X1, tá? Y, bem que a gente está o mouse, tá? Y2 milímetros e Z menos 1,3. E assim, milímetros, e assim por diante. Aqui a gente vai localizar, a gente consegue localizar todas as estruturas aqui, tá? Então, se vocês forem pegar uma estrutura como caudado, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver que ele pega várias coordenadas, ele pertence a várias coordenadas, tá? Então, isso é bem interessante, esse sistema de localização. Aqui a gente chegou no ponto zero. Olha aqui, ó. Esse aqui é o ponto zero, tá? O ponto 000 é aqui, ó. É bem aqui, ó, na saída da comissura anterior. Olha como essa linha imaginária passa aqui, ó, junto da comissura anterior, tá? Esse aqui, ó, é o ponto zero. Olha aqui, ó. Zero do X, zero do Y e zero do eixo Z. Todas as coordenadas partem aqui. Isso aqui é o ponto central que a gente utiliza, não é no Atlas do Paxinos, e utiliza em muitas outras coisas, como um ponto central do encéfalo para a gente poder medir coordenadas estereotáxicas, bem aqui nessa comissura anterior. Se vocês traçarem uma linha reta, tá, no sentido caudal, se vocês traçarem uma linha reta ao longo do eixo Z, vocês vão ver que isso passa bem por cima, bem coladinho com a comissura posterior. A comissura anterior e a comissura posterior, comissuras são ligações que existem entre os hemisférios, são conjuntos de fibras que ligam, não é? Os hemisférios. E a comissura posterior fica exatamente numa linha reta com a comissura anterior. É uma coisa muito bonita de se ver na anatomia. Tá? E aqui, novamente, as estruturas que vocês querem localizar, vocês localizam naquele sistema de coordenadas. Se eu não me engano, é meio parecido com um joguinho, não me lembro muito bem desse jogo, mas é um joguinho, Batalha Naval, acho que era assim, não é? Que tinha essas coordenadas, só que a Batalha Naval acho que não tinha coordenadas dentro de um eixo Z. Não, acho que isso não existia naquela brincadeira, não é? Depois a gente vai fazendo o quê? Aqui o 31. Eu vou deixar essa imagem aqui um pouquinho desse 31. Até vou baixar aqui, ó. Depois vocês já vão entender por que eu vou deixar essa imagem um pouquinho para que as pessoas possam ver. Ó, deixo a imagem do 31. Deixo a imagem do 40 também um pouquinho, para que as pessoas possam ver essa imagem do 40. Muitas vezes a gente chama isso de prancha, né? É muito comum chamar essa prancha 40. Então, essa
é um termo muito comum para essas figuras da anatomia, não é? Plates, não é? Se usa também no português, a gente chama de prancha. Plate não é uma tradução para prancha, né, mas que eu saiba, pelo menos. Mas a gente usa, às vezes, essa terminologia quando vai montar uma imagem. Assim. Depois aqui a 50, eu já estou indo mais caudal. Tá? Depois, por último, a 69. Tá? Por que eu dei um pause aqui? Por que eu pausei? Porque assim, eu vou fornecer o arquivo em PowerPoint, tá? Para vocês poderem olhar com calma, aumentar, diminuir, fazerem tudo. Mas se alguém não tiver o arquivo de PowerPoint, ele pode pausar nessas imagens que eu coloquei anteriormente, tá? Quando for fazer o exercício. Aqui a gente tem um aparelho para estereotaxia. Esse aparelho é o aparelho que se usa, se coloca no paciente, o paciente faz exame de tomografia, ressonância, angiografia, e aí ele faz todo o mapeamento do seu encéfalo, e aí a neurocirurgia fica guiada, né? Vocês guiam a neurocirurgia para atingir exatamente aquele local que vocês querem. Aquele tumor, aquele vaso, enfim, o que for necessário nessa neurocirurgia. Então, assim, ó, existe muita tecnologia de localização em uma neurocirurgia. Tá? Uma neurocirurgia tem, tem muito cálculo, muita tecnologia envolvida, além da técnica muito grande que o neurocirurgião tem que ter, se envolve muita tecnologia de imagem, de localização dentro do espaço, tá? E vocês não têm como entender isso se vocês não entenderem esse básico, que são coordenadas estereotáxicas, tá? Na neuroanatomia, e trabalharem um pouco essas coordenadas, ficar procurando as estruturas dentro de coordenadas estereotáxicas. Eu até recomendo, como eu coloquei a lista das estruturas, se depois das estruturas que eu vou colocar para vocês, se vocês acharem essas estruturas, vocês devem ficar procurando mais estruturas, só peguem a lista e fiquem procurando, fiquem achando as coordenadas estereotáxicas. Jamais pedirei para um aluno que decore as coordenadas estereotáxicas de uma estrutura. Isso é um ato de loucura, né? Mas é importante que vocês conheçam o conceito e que vocês consigam achar as estruturas, tá? Jamais foi uma pergunta qual é a coordenada de tal estrutura dentro do Atlas do Paxinos, tá? A não ser que eu dê a figura para a pessoa olhar, mas é importante que vocês conheçam, que vocês entendam que existe esse conceito dentro da neuroanatomia e existe dentro da neurocirurgia. E aqui, quando se usa essa coordenada, não é, né, com a ressonância magnética, com os exames de imagem, não é, para poder se localizar o ponto exato, por exemplo, onde vai ser feita a abordagem, o que vai ser destruído, como vai ser destruído, nos mais diferentes ângulos de corte, não é? Aqui eu tenho um corte coronal, aqui eu tenho num corte sagital, aqui eu tenho num corte horizontal, não é? Aqui eu tenho uma visão superficial da caixa craniana do encéfalo, então eu consigo fazer o quê? Eu consigo, com esses diferentes planos de corte, me localizar, né? Você já consegue se localizar e consegue chegar e ter a sua abordagem. Ele só consegue isso usando coordenadas estereotáxicas em três dimensões, tá? Qual é o exercício de vocês agora? O exercício de vocês é o seguinte: eu quero que vocês determinem as coordenadas estereotáxicas das seguintes estruturas encefálicas, naquelas imagens que estavam lá anteriormente. Eu vou colocar o arquivo no Moodle, tá? Mas quem não tiver o arquivo no Moodle, sei lá, alguém está vendo essa aula muito tempo depois do que ela foi dada e não tem um arquivo no Moodle. É só ir lá e pausar e procurar, tá bom? Lembrando que a estrutura pode estar em mais de uma coordenada estereotáxica, aquilo que eu disse para vocês, a estrutura pode preencher mais de uma coordenada estereotáxica, tá? E aqui tem um pouquinho de sacanagem, assim, com vocês, não é? Lembrando que o nome pode ser um pouquinho distinto, por exemplo, complexo amidaloide, são várias estruturas, eu quero que vocês descubram as estruturas da amígdala, não é?
e descubram as que formam o complexo amidalóide. É bem simples, todos têm a mesma cor, tá? Por exemplo, eu acho que o globo pálido, que não, globo pálido porção externa, tá, lógico, você não tem que traduzir, não é do, do inglês, não é? Mas, enfim, vocês têm que aprender a se virar com essa nomenclatura. Então, qual é o esforço que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês vejam nessas figuras, está até mostrando a figura aqui, a figura 1, 9, 20, 22, 31, 40. Tá? Olha aqui, ó. As figuras têm os números aqui. Tá? Eu quero que vocês procurem essas figuras. Quero que vocês procurem essas estruturas, não é? Dentro dessas figuras e localizem as coordenadas estereotáxicas. É muito importante vocês fazerem isso, porque vocês aprendem a trabalhar um pouco nesse sistema de estereotaxia e também porque vocês olham as estruturas, vocês começam a se acostumar aonde essas estruturas estão. Essas estruturas elas foram escolhidas a dedo por quê? Porque elas são estruturas que são muito importantes na neurofisiologia, tá? E a gente estuda muito elas. Todas as estruturas são estruturas bastante nobres dentro da neurofisiologia e a não ser um giro fronto marginal ali que eu tive que colocar alguma estrutura da figura 1, não é? Mas todas as outras estruturas são muito nobres dentro da neurofisiologia e é muito interessante que vocês saibam aonde elas estão e que vocês comecem a se acostumar a usar esse atlas, tá? Que é o Atlas do Paxinos, porque muitas das aulas que nós vamos ter, muitas das figuras que nós teremos nas aulas serão retiradas desse Atlas do Paxinos, ou Atlas do Mai, não é? Como alguns dizem, e a gente vai usar bastante isso, tá ok? A nossa bibliografia é uma bibliografia bem difícil de vocês encontrarem, tá? Que é o Paxinos, mas o básico, que é a estrutura em si, a imagem histológica dela, não é? E a legenda já estão aí dentro da aula e vocês já podem trabalhar com tranquilidade. Certo, pessoal? Bom trabalho, divirtam-se. Esse é um conhecimento básico muito, muito, muito importante. Tá legal? Obrigadão e boa diversão para vocês, tá? Por hoje era isso. Era uma aula curtinha e agora o trabalho fica com vocês. Um grande abraço.